E hoje eu queria compartilhar com vocês a história de uma mulher, já que nós estamos na volta de um encontro com Deus de mulher. Isso, o fato de a personagem principal ser uma mulher aqui, não quer dizer que a mensagem se dedica somente à mulher, mas também aos homens que estão presentes, a cada um de nós. Eu queria falar com vocês sobre uma mulher na Bíblia que sequer é mencionado o nome dela, mas uma mulher que teve um encontro com Jesus, e esse encontro marcou e transformou a vida daquela mulher. Eu quero te convidar para você vir comigo para me acompanhar em João, Evangelho de João, no capítulo 4. É conhecida, uma passagem muito conhecida sobre uma mulher chamada mulher samaritana. É a única coisa que a gente sabe dela, que era uma mulher que vivia numa região chamada Samaria. Uma região que era discriminada, uma região que era rejeitada pelo povo da época. As pessoas que moravam ali naquela região tinham uma fé mista, misturada, e o povo de Deus da época, os judeus da época, tinham uma aversão às pessoas que vinham daquela região. Aquela mulher, além de tudo, tinha esse estigma sobre a vida dela. E aí nós vamos para a história bíblica e vamos ver lá a partir do versículo 1, diz assim: os fariseus ouviam falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. E embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. E quando o Senhor ficou sabendo disso, ele saiu da Judeia e foi mais uma vez a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. E eu quero que você entenda uma coisa aqui. Quando a gente lê no texto, era necessário que Jesus passasse por Samaria. Dá a impressão que Samaria era parte do caminho entre a Judeia e a Galileia. Mas se você for ver no mapa, Samaria não fazia parte desse trajeto. Samaria não fazia parte do caminho entre a Judeia e a Galileia. E por que então que o texto diz que era necessário passar por Samaria? Porque Jesus sabia que ele ia se encontrar com uma mulher naquele dia que tinha uma necessidade, que precisava ter um encontro com ele, que precisava ter uma revelação de quem ele era. Jesus é aquele que vai ao encontro das pessoas. Não somos nós que vamos ao encontro de Jesus, é Jesus que veio ao teu encontro, ao meu encontro, nesse final de semana, nesse dia, nessa noite aqui. Jesus está aqui para ter um encontro conosco. E é incrível, gente, quando a gente pensa sobre isso. Eu fico fascinado quando eu penso que nós temos um Deus que se esvazia da sua glória e vem habitar conosco, vem habitar no nosso meio. Nós temos Jesus, ele é chamado na Bíblia de Emanuel, Deus conosco. Aquele Deus que veio se fazer presente, se fazer carne, nascer numa manjedoura para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Nós não temos um Deus que está distante, que não pode se compadecer de nós. Pelo contrário, nós temos um Deus que se encarnou na forma de homem, habitou entre nós e viveu cada luta, cada dificuldade, cada angústia, cada dor que eu e você vivemos. Lá no Antigo Testamento, nós vamos ver Deus mandando construir um tabernáculo, e a palavra tabernacular, o verbo tabernacular, significa habitação. O que Deus queria era fazer um local de habitação, porque Ele queria morar no meio do povo. É interessante, nós vivemos numa sociedade em que as pessoas querem cada vez mais se isolarem, ficarem nos seus condomínios, né? A gente vê os poderes, os políticos cada vez mais se distanciando do povo, e a gente conhece um Deus que não, ele se esvaziou e ele quis habitar no meio do povo. Jesus não veio para morar em palácios, Jesus não veio para morar em castelos, Jesus veio para nascer numa manjedoura, caminhar no meio das pessoas.
entrar na casa de um, poder fazer uma refeição. Nós temos um Deus que se compadece de nós, que nos conhece. Por isso que a Bíblia diz que hoje Jesus ressuscitou e Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo pela minha vida e pela tua vida. Porque Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas lutas. Nós não temos um Deus que não possa se compadecer de nós. Nós temos um Deus que viveu aqui no nosso meio. Ele sabe o que é ter fome, Ele sabe o que é ter sede, Ele sabe o que é ter cansaço, Ele sabe o que é ter angústia, Ele sabe o que é ser traído, Ele sabe o que é ser rejeitado. Jesus sabe, passou por tudo isso. Por isso Ele pode interceder pela minha vida e pela tua vida. E é esse Jesus que vai ao encontro daquela mulher. É esse Jesus que muda a rota dele para se encontrar com uma mulher que todo mundo rejeitava. E nós vamos ver um pouco mais ao longo da história. Versículo 5 diz assim: assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço, o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Nós estamos vendo um Deus que se cansa. Talvez tenham pessoas aqui hoje que estão cansadas. Talvez tenham pessoas aqui hoje que estão cansadas de lutarem. Estão cansadas fisicamente, mas mais do que o cansaço físico. Tem pessoas aqui que estão cansadas emocionalmente. De carregar muitas vezes problemas seus, problemas de outros nas suas costas. E isso vai gerando cansaço, e por isso que Jesus vai chegar e vai falar assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Essa é a chamada de Jesus, porque Jesus sabe o que é estar cansado. Jesus sabe o que é estar cansado fisicamente. Jesus sabe o que é estar cansado emocionalmente. A Bíblia vai falar que antes de Jesus ser crucificado, Ele está no Getsemane. E Ele está tão angustiado que Ele chora lágrimas de sangue. Diz que saem lágrimas, né? O suor dele, na realidade, sai como gotas de sangue. E a medicina diz que alguém só pode suar sangue quando ela está numa profunda angústia. Jesus passou por tudo isso. Jesus é esse Deus que habitou em forma de homem, que viveu isso. Jesus sabe o que é estar cansado, Jesus sabe o que é ter sede. E isso se dá por volta do meio-dia. E esse detalhe é importante, porque versículo 7 diz que nisso vem uma mulher samaritana, e ela vem tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco dessa água. Os seus discípulos já tinham saído para ir comprar comida. Eles estavam com fome, estavam com sede. E Jesus se encontra com aquela mulher na beira daquele poço e pede a ela para que ela lhe dê um pouco de água. Mas quem é essa mulher? Em primeiro lugar, eu queria que você pudesse entender, amados, de que o contexto, às vezes a gente passa desapercebido pelo texto. O texto diz que era meio-dia. E ninguém naquela época ia no poço retirar água ao meio-dia, porque meio-dia é o horário onde o sol está mais escaldante. Meio-dia não é o horário onde as pessoas iam. E aquela mulher decide ir retirar água ao meio-dia. Por quê? Porque ela não queria ser encontrada por ninguém, porque ela não queria ser questionada por ninguém. Aquela mulher era uma mulher que já tinha cometido muitos erros na vida dela. Era uma mulher que talvez não tivesse nem uma boa reputação diante da sociedade. Então aquela mulher sem reputação, de uma cidade sem reputação como Samaria, sendo uma mulher, se dirige até Jesus. E Jesus vai e estabelece um ponto de contato com ela. O que você... Eu quero uma água. Você pode me dar água? E aí o texto vai continuar, versículo 10. Diz assim: Jesus lhe respondeu:
se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Jesus está falando para ela assim: você não tem ideia de com quem você está se encontrando. Você veio aqui para esse poço buscar água. Você trouxe uma vasilha. Talvez o local onde ela estivesse não era um local seco, onde não havia água. Ou talvez o local que ela tivesse, a Bíblia vai nos falar sobre uma estratégia que era usada naquela época de guerra, que era entulhar os poços daquele local. O texto não vai nos falar, mas às vezes eu ouvi no testemunho aqui muito essa palavra entulhar, entulhar. E como a nossa vida vai sendo entulhada ao longo do tempo. Como a gente ao longo da nossa vida, da nossa adolescência, da nossa vida adulta, tantas situações surgem que vão entulhando. Você sabe o que é jogar entulho num poço? É tornar aquele poço inabitável, é incapaz de produzir água. E às vezes, amados, nós somos como esse poço. Jesus vai falar que aquele que o conhece torna-se uma fonte de água a jorrar. Mas antes de Jesus na nossa vida, a maioria de nós somos poços entulhados. Nós somos poços aonde o inimigo usou a vida de pessoas, situações, para entulhar. Eu costumo falar para as pessoas: você já viu uma criança triste? Você já viu uma criança triste? Normalmente você não vê uma criança triste. Quando você vê uma criança pequenininha triste, é porque ela está com febre, está doente, tem algum problema nela. Porque em condições normais, uma criança, ela é alegre, ela quer brincar, ela quer falar. Mas o que acontece que quando chega na adolescência, ela vai se fechando? O que acontece que ela vai, muitas vezes, se tornando adolescentes? Nós temos visto cada vez mais adolescentes, às vezes se cortando, pensando em suicídio. Por que o que leva um jovem de 13, 14, 15, 16 anos a pensar em suicídio, tirar a sua vida? São entulhos que vão sendo jogados. São coisas que vão sendo jogadas. E aquelas vidas cada vez mais novas vão sendo entulhadas nos seus sonhos, nas suas emoções, na sua vida. E ela deixa de refletir a imagem e semelhança de Deus que eu e você fomos criados para ser. Nós fomos criados para sermos a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele foi ungido com óleo de alegria. Eu e você éramos para ser as pessoas mais alegres e felizes do mundo, porque nós somos a imagem desse Deus que é ungido com óleo de alegria. Mas os entulhos que vão sendo jogados vão fazendo com que nós sejamos pessoas, adultos, cada vez mais culpados, cada vez mais fechados. E não é só os entulhos que jogam sobre nós, são os entulhos que nós mesmos jogamos sobre nós. Nós olhamos para o nosso passado, vemos muitas vezes as besteiras que nós fizemos, as consequências que nós assumimos, e nós sentimos culpa sobre isso. E essa mulher vai até a presença de Jesus. E no versículo 11 diz assim: disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde você pode conseguir essa água viva? Aquela mulher olha para as circunstâncias e ela está pensando em coisas concretas. Ela está falando assim: eu tenho um balde aqui, eu tenho corda para tirar água desse poço. Você não tem, Jesus. E eu queria destacar com você nesse ponto, porque sabe o que acontece muitas vezes? É que a gente se apega naquilo que nas ferramentas que nós temos ao nosso redor, para tentar ser felizes e para tentar nos dar segurança. Nós temos visto isso ao longo desse mês. A segurança daquela mulher estava em que ela precisava de água e ela tinha balde, ela tinha corda.
Às vezes a gente acha que a nossa segurança está no emprego que a gente tem, no trabalho que a gente tem, na família que a gente tem, naquilo que a gente conquistou externamente. Mas a nossa principal segurança não está em nenhuma dessas coisas, porque todas essas coisas são perecíveis, e a única coisa que é eterna é a nossa comunhão com Deus. E aquela mulher disse: você não tem com que tirar água. Aquela mulher que se achega a Jesus, como eu disse, alguém que era discriminado na época. Um homem não conversava com uma mulher, muito menos uma mulher samaritana. E se tem uma coisa que Jesus faz, é dar voz às mulheres. A pastora Sônia tem ministrado uma série de terça-feira sobre Jesus e as mulheres, e te aconselho a se conectar lá 7 horas da manhã, 7 horas, terça-feira, 7h15, tá? Mas Jesus é aquele que dá voz às mulheres. Até hoje, gente, no Oriente Médio, quando você vai ver, eu já tive a oportunidade de estar no Oriente Médio, mas você deve conhecer através de filmes, de relatos. Mulheres no Oriente Médio, nos dias de hoje, elas não têm voz, elas não podem falar, elas não podem ir num estádio de futebol, elas não podem se pronunciar, alguns locais não podem ir para uma faculdade, não podem ir para uma escola. E naquela época era pior ainda, mulher não tinha valor. Mas Jesus é aquele que dá valor às mulheres. Sabe por quê? Porque Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, à sua semelhança. E Jesus sabe que elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Mulheres, vocês têm valor. Por mais que as pessoas não te valorizem, talvez pessoas ao teu redor não te valorizem, talvez a sociedade não te valorize o quanto você deve ser valorizada, mas Jesus te valoriza. Deus te valoriza porque você é a menina dos olhos de Deus. Se fosse mulher, eu tinha dado uma salva de palmas bem forte para amém. Vocês são as meninas dos olhos de Deus. O cristianismo, gente, não há nenhum local na face da terra onde a mulher tenha valor, como no hemisfério oriental do mundo, onde o cristianismo está presente. Porque Jesus é aquele que dá voz às mulheres. Jesus é aquele que se senta para ouvir as dores. Jesus é aquele que dá tempo. E aí no versículo 12, diz assim: caso Jesus, por acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Aquela mulher está questionando: Jesus, quem você é para falar que você tem águas? E aí ele diz assim, Jesus responde: quem beber desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando: você não está entendendo. Nós estamos no final de uma série onde nós falamos sobre as necessidades do ser humano. O ser humano tem necessidade de se alimentar. Depois que ele se alimenta, ele tem necessidade de descansar, de ter paz. Quando ele descansa, ele tem necessidade. E o homem é um saco sem fundo. E ele nunca se sente satisfeito. Por isso que a gente vê pessoas, amados, que aparentemente têm tudo que o mundo pode dar. Eles têm fama, têm dinheiro, têm tudo aquilo que naturalmente alguém pode ter. E essas pessoas mergulham-se em depressão, tiram as suas próprias vidas. Por quê? Porque tem algo dentro delas que está vazio. E não é o dinheiro, não são os relacionamentos, não é a
fama, não é nada disso que vai preencher esse vazio. Porque esse vazio só pode ser preenchido com a água viva, com o próprio Deus, quando nós podemos permitir que Ele entre dentro de nós e comece um processo de transformação interno. E aí Ele diz que nós nos tornamos essa fonte a jorrar de água viva, de vida, para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Porque a obra de Deus na nossa vida é assim: Deus entra dentro de nós e começa a nos transformar de dentro para fora. Não é uma mudança externa, não é a mudança da religião, não é a mudança falar assim: não, eu aceitei Jesus, agora daqui para frente eu vou usar paletó e gravata e eu vou mudar. Não, o que o Senhor quer é mudar o nosso interior. Quando a gente vê os pedidos de perdão, quando a gente vê o reconhecimento das nossas faltas, sabe o que é isso? É obra do Espírito Santo, é quando o Senhor entra dentro de nós e Ele começa a mudar a gente de dentro para fora. E aí a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E Ele fala: se você experimentar da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. É lógico que Jesus não está falando de sede natural, Ele está falando de uma sede da nossa alma, que só é preenchida quando Deus entra dentro dela. Versículo 14, versículo 15 é o melhor. Diz assim: a mulher lhe disse: Senhor, então dá dessa água aí, eu quero beber dessa água para nunca mais ter sede. Ela ainda não entendeu o que Jesus está falando. Ela acha que Jesus está falando de uma água natural. Jesus está falando de algo mais profundo. E aí Jesus toca em mais um ponto delicado na vida daquela mulher. Toca no seu passado. Ele diz assim: vai e chame teu marido. Faz o seguinte, chama o teu marido e volta aqui. E aí aquela mulher disse assim: eu não tenho marido. Ela só respondeu isso: eu não tenho marido. E Jesus disse: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E aquela mulher diz: eu vejo, Senhor, que tu és profeta. Jesus toca num ponto delicado da vida daquela mulher. Aquela mulher estava ali não só porque ela tinha sede de água. Ela estava ali não só porque ela tinha necessidade de algo concreto na vida dela. Mas aquela mulher é uma mulher que através dos relacionamentos que ela construiu, ela tentou achar satisfação para a sua própria vida. Quantas pessoas, gente, se colocam nesse lugar, acham que um marido, que uma esposa, que um cônjuge vai completar a sua vida. Às vezes a gente acha que um filho vai completar a nossa vida. A gente acha que um amigo vai completar a nossa vida. E gente, não existe relacionamentos na terra que são capazes de suprir a necessidade que nós temos de Deus no nosso coração. Porque essas pessoas não vão conseguir atender as nossas expectativas. Marido nenhum vai conseguir atingir a tua expectativa, atender a tua expectativa. Esposa nenhuma vai conseguir atender as tuas expectativas. Filho nenhum vai conseguir atender as tuas expectativas. Porque Deus nos deu o nosso cônjuge, os nossos filhos, não para atender as nossas expectativas. Porque as expectativas que nós temos só podem ser atendidas e supridas na presença do Senhor. Pessoas vão nos decepcionar, nosso cônjuge vai nos decepcionar muitas vezes, os nossos filhos vão nos decepcionar muitas vezes, nossos pais vão nos decepcionar muitas vezes. E se isso for a fonte da tua satisfação, você viverá eternamente frustrado. Essa mulher teve 5 casamentos, 5 homens, 5 maridos. É uma mulher que tentava através dos relacionamentos encontrar satisfação, mas nada.
E Jesus fala assim: você já teve 5 e você está no 6º relacionamento e você não está preenchida ainda. Por isso que Jesus está oferecendo para ela algo para preencher o vazio da vida dela. Os nossos antepassados, e aí disse aquela mulher, os nossos antepassados adoraram no monte, mas os judeus dizem que em Jerusalém é o lugar onde ele deve adorar. E eu vou pular um pouquinho mais para frente. O pessoal do louvor pode vir. E há uma coisa interessante nesse relato. Quando ela chega nesse ponto, eu vou pular um pouquinho do versículo 21. Versículo 25. Ela diz assim: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu sou aquele que vocês aguardam. Eu sou aquele que pode dar sentido para a sua vida. Sou eu que estou falando com você, diz no versículo 26. Naquele momento, versículo 27, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? E aí o versículo 28. E eu queria, se você tiver a tua Bíblia aí, eu queria que você grifasse essa parte. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Aquela mulher, o que me chama a atenção no versículo 28, é que aquela mulher foi para aquele poço para buscar água. Ela foi para aquele local para retirar água, para levar para a casa dela. E ela foi tão impactada com a presença do Senhor que ela esqueceu de tirar água. Ela deixa o cântaro, ela não precisa mais do cântaro. Ela deixa o cântaro de lado. E ela passa a testemunhar daquilo que Jesus havia feito na vida dela. Aquela mulher sem nome, aquela mulher que foi ao meio-dia para o poço, para não encontrar com mais ninguém. De repente aquela mulher foi curada. Ela sai para falar com a galera. Ela sai para a galera e fala: gente, vocês precisam ver Jesus. Ela foi curada da rejeição. Ela foi curada na sua autoestima. Ela foi curada no seu coração. Ela foi curada do vazio, das necessidades que ela tinha. Esse é o nosso Deus. Esse é o mesmo Deus que está presente hoje aqui, para desentulhar o nosso coração. Jesus fala: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sempre que eu penso nesse versículo, eu já citei esse exemplo outras vezes, mas sempre que eu penso nesse versículo, eu me lembro quando minhas filhas eram pequenas e eu chegava do mercado e elas queriam ajudar a levar as compras para dentro de casa. E elas pegavam um saco de mercado e era muito pesado para elas, e elas tentavam e não conseguiam. E aí eu pegava um daqueles sacos do mercado que eram mais leves, que tinha ali guardanapo, coisinhas leves, e eu dava para elas e trocava, tirava aqueles que elas tinham pego, que eram pesados, e dava o outro. E elas iam todas satisfeitas, falavam assim: estou conseguindo ajudar. Jesus fala assim: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Talvez você esteja carregando um peso que você não foi feito para carregar. Você não consegue carregar esse peso. Jesus é aquele que fala assim: vinde a mim, trazei o teu fardo
e toma o meu, que é leve e que é suave. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquela mulher tinha um passado pesado. Aquela mulher tinha um histórico de relacionamentos, numa época como aquela, a pessoa tinha tido 5 casamentos, 5 relacionamentos. Era um escândalo para a sociedade da época. Mas Jesus está chamando ela para escrever uma nova história a partir daquele momento. Jesus falou: eu tenho algo para te dar, que se você experimentar, você vai ter uma nova vida de agora em diante. Quero te convidar para você ficar em pé. Fecha os teus olhos onde você estiver. Queria e um dos pastores puder ir lá em cima na galeria. Você está aqui hoje, irmãos, e Jesus passou por aqui como ele passou ali em Samaria. Jesus está aqui hoje. Como eu sei? Porque a palavra de Deus diz que onde houverem 2 ou mais reunidos em nome dele, ali ele estará. E ele está aqui hoje, nessa noite. E ele está aqui especialmente para tocar a vida de algumas pessoas. Ele está aqui para tocar a tua vida. Talvez você que entrou aqui hoje pela primeira vez, ou você que já tem vindo aqui algumas vezes, mas você chegou aqui com pesos, talvez, com cargas na sua vida. Talvez você esteja aqui e você tenha se sentido sobrecarregado, cansado. Jesus está aqui hoje, senta com você e fala assim: eu te conheço, eu conheço o teu passado. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que já erraram, já fizeram muita besteira na vida, mas Jesus está falando: eu conheço o teu passado e eu continuo te amando da mesma forma e da mesma intensidade. Eu te amo e eu quero desenvolver com você um relacionamento. Eu quero que você me entenda, que você me receba como o Senhor da sua vida. E eu quero fazer um convite para você hoje. Se você está aqui e você nunca fez uma oração entregando a tua vida para Jesus, hoje é esse dia. E quando eu falo isso, eu não estou te falando, não estou te convidando para uma religião, porque religião nenhuma pode preencher o vazio da nossa vida. O que pode preencher o vazio da nossa vida é somente Jesus Cristo. Não é uma religião, é Jesus em nós. Se você está hoje aqui, você nunca fez essa oração, eu quero te convidar para você fazê-la hoje. Eu fiz essa oração há 30 anos atrás, há 32 anos atrás da minha vida, 35 anos atrás da minha vida, e ela mudou a história da minha vida em antes e depois. Eu costumo brincar que o meu e-mail, ele marca ali 88. E quando alguém me pergunta, fala: mas por que 88 no teu e-mail? Eu falei: porque esse foi o dia que Jesus entrou e marcou a minha vida. E hoje, 2023, Jesus está aqui para fazer algo antes e depois dele. Antes de Jesus e depois de Jesus. É isso que ele quer fazer hoje na tua vida. Então, se você está aqui hoje, amados, e não importa o teu passado, não importa o teu presente, importa aquilo que você está disposto a deixar Jesus fazer a partir de hoje, te tornar uma fonte de água viva. Jesus perdoar os teus pecados e escrever o teu nome no livro da vida. Se você está aqui hoje e você nunca entregou tua vida para Jesus, eu quero te convidar para você levantar a tua mão e você falar: Jesus,
eu quero te receber como meu Senhor e meu Salvador hoje. Se você nunca fez essa oração e quer fazê-la hoje, levanta a tua mão onde você estiver. Levanta a tua mão, glória a Deus. Lá na galeria também, levanta a tua mão. Você que está próximo dessa pessoa que levantou a mão, se você é um amigo, se você é alguém conhecido que trouxe ela aqui, aproveita, vem com ela aqui na frente. Eu quero orar com você. Você que está na galeria, vai ali na frente. Pastor Roberto está ali, nós queremos orar com você. Vem aqui, você. Vem, 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 vem. Tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. Vem, vem, vem. Os pastores, ajudem aqui, por favor, os pastores. Ajudem. Sabe, gente, volto a falar, não é religião. O que eu estou falando para você hoje é para você convidar Jesus para entrar na sua vida. Vinde a mim todos que estão cansados. Às vezes a gente está tentando resolver nossa vida sem a ajuda de Jesus. Jesus está falando assim: vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Eu quero orar com você. Se tem mais alguém aqui ainda aqui hoje, nesta noite, vem à frente, não tenha vergonha. Deus está aqui hoje para escrever o teu nome no livro da vida. Como eu disse, gente, há 35 anos atrás eu fiz essa oração. E parece uma oração tão simples, a que a gente vai fazer agora. Parece uma oração tão simples, mas a Bíblia diz o seguinte: que aquilo que a gente liga na terra, aquilo que a gente desliga na terra é desligado no céu, e aquilo que a gente liga na terra é ligado no céu. Então essa simples oração, ela tem um poder profundo. Eu queria que você abrisse a tua mão em sinal, você que veio à frente, abre a tua mão num sinal de alguém que quer receber isso do Senhor nessa noite. E eu vou fazer uma oração, e eu queria que você repetisse essa oração com a tua boca, com as tuas palavras. É importante você repetir essa oração. Isso, vem, repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador, mas eu sei que o Senhor levou os meus pecados na cruz do Calvário, para que eu pudesse viver uma nova vida. Hoje eu me coloco nas tuas mãos. Eu coloco tudo que sou e tudo que tenho diante de ti. Que não seja mais eu, mas que seja o Senhor que viva através da minha vida. Eu te agradeço, porque eu não sou merecedor, mas mesmo assim o Senhor escolheu me amar. O Senhor escolheu estender a tua mão para me perdoar, para me salvar, para me dar vida e vida em abundância. A partir de hoje, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. E eu te agradeço por escrever o meu nome no livro da vida. E eu quero desfrutar da tua presença por toda a eternidade. Amém e amém. Dizes que eu sou, com confiança me coroaste
dizes que eu sou. Com confiança me coroaste, ao teu lado estou assentado. És aquele que tudo venceu. Tu és o vencedor. Não há gigantes que te resistam. Deus, tu és invencível. Sou quem dizes que eu sou. Com confiança me coroaste, ao teu lado estou assentado. És aquele que tudo venceu. Declare isso. Os milagres vão surgir, pois a autoridade Cristo me entregou. Quando eu ergo a minha voz, as muralhas vão ao chão, pois a autoridade Cristo me entregou. Quando a minha boca abrir, os milagres vão surgir, pois a autoridade Cristo me entregou. Tu és o vencedor. Uou! Não há gigantes que te resistam. Deus, tu és invencível. sou. Sou quem dizes que eu sou. Com confiança me coroaste, ao teu lado estou assentado. És aquele que tudo venceu. Aleluia, Senhor. Nós somos gratos a Ti. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Você que veio aqui à frente, lá em cima, entregou sua vida ao Senhor. Esse é o começo de uma caminhada. Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você está começando essa caminhada com Jesus. Pergunta para quem te trouxe como é que você pode continuar e caminhar. Se você não fez encontro com Deus, já faça a tua inscrição no encontro com Deus em março. Participe de uma célula se você ainda não está em célula. Mas permita que o Espírito Santo vá trazendo e continuando essa obra que Ele iniciou hoje na tua vida. Que o amor desse nosso Deus maravilhoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito esteja sobre você e a tua família. Vão na paz do Senhor e que Deus abençoe a vida de vocês. Amém e amém. Sou quem dizes que eu sou.